sofrimento não é o destino final, mas é um caminho. Eu gosto de lembrar de uma ilustração que eu ouvi certa vez, de um rei muito poderoso, de um rei extremamente poderoso, e ele pede para um dos seus ourives fazer uma coroa, chama esse ourives lá diante do seu trono e fala: olha, você tem que me fazer uma coroa de ouro, e que nessa coroa você coloque uma frase, apenas uma frase, que quando eu estiver lá em cima, quando eu estiver muito bem, quando eu estiver achando ou me achando alguma coisa, essa frase me coloque no lugar. Mas essa mesma frase precisa ter o poder de, quando eu estiver lá embaixo, na crise, no sofrimento, na luta, ela também me levante e me coloque no lugar onde eu preciso estar. E aquele homem saiu com aquele decreto do rei, sabendo que se ele não colocasse aquela frase na coroa, ele iria morrer. E aí ele passa alguns dias meditando, e é óbvio que a sua fiel ajudadora, mais esclarecida do que ele, dá a frase para ele. E ele faz então uma coroa e vai diante do rei e prova aquela coroa. E quando o rei olha no espelho, falou: perfeito. A frase que estava na cabeça dele é: vai passar. Quando as pessoas estiverem lá em cima, se achando muito, vai passar. Agora, quando a gente olha para o sofrimento, quando a gente olha para a luta, para a adversidade, a gente pode ter a certeza também que vai passar. Vai passar. Por isso que o sofrimento é um caminho, graças a Deus. Ele é só mais um ponto da nossa jornada. E se está difícil para você, eu queria te lembrar de uma promessa de Deus diante desse caminho de sofrimento, e eu costumo dizer que esse é o meu versículo, foi feito para mim, mas eu compartilho com você nessa noite. Isaías 43:19 diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Está difícil esse ponto da jornada onde você está. Deus quer fazer abrir água, rios, no meio desse deserto por onde você está passando. O sofrimento vai passar, ele é só um ponto da jornada. Agora nós podemos pensar por que Deus permite o sofrimento na nossa vida. O sofrimento vai passar, ok? Mas por que Deus o permite? Porque o sofrimento, ele gera crescimento. Ninguém gosta de passar pelo sofrimento, mas o sofrimento gera crescimento. Olha o que Tiago 1,4 está falando: a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O sofrimento é um caminho, sim, mas ele é um caminho com um propósito: fazer com que a sua vida tenha mais maturidade e mais integridade. Se a provação é um caminho, o destino final é a maturidade, o crescimento, porque sofrer gera crescimento. A fim de que aponta para uma finalidade, a fim de que vocês sejam um propósito, uma finalidade, serem maduros, íntegros. Perceba essa relação que a espiritualidade cristã faz das crises, das provações, das adversidades com o crescimento. Nós podemos constatar atualmente que existe uma geração que não sabe sofrer. Não sabe sofrer. E que talvez nem tenha passado pelas adversidades.
porque o ambiente onde ela vive, muitas vezes até os próprios pais que sofreram lá na sua infância vão tentar entregar para a criança para dizer: eu vou dar para ele tudo aquilo que eu não tive. Eu vou fazer com que ele sofra menos. E aí a gente tem uma geração que não sabe sofrer. Uma geração que não sabe passar pela adversidade. Hoje em dia mudou-se até a classificação etária sobre adolescência e juventude, porque as pessoas estão amadurecendo cada vez mais tarde. A adolescência hoje é considerada até 25 anos de idade, porque as pessoas estão amadurecendo mais tarde. Por que elas amadurecem? Por causa de uma geração anterior que protegeu, que colocou numa redoma. E aquilo que iria trazer amadurecimento para aquela pessoa, que é o sofrimento, uma vez que ele não acontece, a pessoa não tem maturidade, integridade para lidar com o sofrimento no momento em que ele aparece. No meio da menor crise que seja, eles não sabem lidar, pois não foram amadurecidos pela adversidade, não amadureceram. Eu tive uma experiência uma vez, orando pelos meus filhos, numa madrugada, colocando a mão lá na cabeça deles, e Deus me levou a fazer essa oração por eles, dizendo: Senhor, aquilo que eu posso ensinar para eles, me permita ensinar, mas que o Senhor não os poupe daquilo que eles precisam aprender através do sofrimento, porque senão eles nunca serão maduros. Tentar evitar que os nossos filhos sofram, é evitar o inevitável, porque eles vão sofrer, e eles precisam ter o sofrimento na sua vida para que eles amadureçam. O sofrimento é um caminho com um propósito, com uma finalidade, que eles sejam maduros e íntegros. O sofrimento tem um propósito, e o próprio salmista disse isso certa vez, lá no Salmo 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. E no Salmo 119, 71, o salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Quem em sã consciência diz que é bom passar pelo sofrimento? Alguém que extrai lições importantes de maturidade em meio ao sofrimento. O sofrimento tem um propósito. Nós nos tornamos homens, mulheres melhores, quando estamos diante da dificuldade, quando nós derramamos as nossas lágrimas, quando nós perdemos noites de sono, sim, muitas vezes, quando ficamos preocupados com a condição do futuro que nos cerca, mas nós podemos ter uma certeza: as provações lapidam o nosso coração e fazem de nós pessoas mais maduros para a vida. É isso que a provação faz. Depois de ter passado por algumas dificuldades na sua vida, você é mais fortalecido para experimentar o próximo ponto de sofrimento na jornada. Você amadurece. No entanto, é importante a gente deixar claro que a adversidade por si só não leva a pessoa automaticamente à maturidade. Sofrimento pelo sofrimento não leva ninguém à maturidade. Ela precisa reconhecer que ela é o caminho para a maturidade, mas para que ela cresça, é importante ter em mente algumas coisas.
Sofrimento é um caminho? Sim. Sofrimento tem uma finalidade, um propósito? Sim. Mas o sofrimento exige uma disposição interior para enfrentá-lo. O sofrimento exige uma disposição interior para enfrentá-lo. Ele está dizendo assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí talvez nós olhemos para esse versículo aqui e pensemos assim: puxa, o que Tiago está falando? Que no meio da adversidade eu vou lá no médico, recebo um diagnóstico ruim de saúde, eu tenho que sair do consultório alegre com aquela notícia, ou em meio ao desemprego, em meio à demissão no meu emprego, eu tenho que sair de lá pulando de alegria. Não, não é isso que Tiago está dizendo. Isso seria até uma coisa extremamente infantil. Não é isso que ele está falando. Vou receber a notícia ruim e sair me alegrando com isso? Não. Ele está dizendo que diante dos nossos sofrimentos, nós temos algumas escolhas a fazer. Essa palavra aqui, considerem, lá no original, ela tem a ideia da disposição interior de assumir o controle. Sempre que essa palavra era aplicada em algum momento da Escritura, ela estava falando de algo vindo do coração, da mente, e essa disposição dos nossos pensamentos, do nosso coração, da nossa mente, em encarar o sofrimento de frente e passar, enfrentar o sofrimento. Uma disposição interior de assumir o controle. Como assim assumir o controle? Eu tenho que entregar para Deus o meu sofrimento? Exatamente. Mas a disposição interior de confiar em Deus diante do seu sofrimento. De se levantar, lutar e enfrentar a adversidade. Você está vivendo um tempo de provação. Está vivendo um tempo difícil. E diante dessas situações, você tem uma escolha. É isso que Tiago está dizendo. Quem vai controlar quem diante do sofrimento que você passa? Essa disposição de assumir o controle. O sofrimento vai controlar a sua vida, ou você vai controlar as suas emoções, os seus pensamentos diante do sofrimento. O sofrimento vai te controlar, fazendo com que você tenha uma disposição mental de derrota, ou você controlará as suas emoções diante do sofrimento, e terá assim uma disposição interior de que Deus vai lhe ajudar a passar por tudo isso. Quem controla quem diante do sofrimento? É isso que Tiago está falando. A disposição interior de assumir o controle. Talvez você já tenha se deparado com dois tipos de pessoas na sua vida. Ambas estão sofrendo. Mas uma delas, diante do sofrimento, se tornou uma pessoa alegre e madura. A alegria da experiência de poder ter passado pelo sofrimento e vencido, e entender que Deus poderia ter ajudado. Essa pessoa se tornou alegre e madura. Mas existe uma outra pessoa que diante do sofrimento, ela fez uma escolha. Ela decidiu se tornar amarga e azeda. Se é que dois sabores podem dominar a vida de uma mesma pessoa. Amarga e azeda. O que Tiago está dizendo é que o sofrimento é um caminho. A maturidade é um fim, quando você tem uma disposição no seu coração. Optar pelo contentamento e alegria.
Aí você pode pensar, mas isso é muito difícil. É muito difícil viver assim. Eu não posso ter alegria no momento em que estou passando, por situações difíceis que eu estou enfrentando, mas eu posso ter a alegria na convicção de que Deus tem um propósito em tudo isso, de que Deus está trabalhando em meio aos meus sofrimentos, mesmo em situações que eu não consigo entender o porquê. Eu confio no caráter de Deus, no caráter santo, bondoso, amoroso, cuidadoso de Deus. Quem controla quem diante do seu sofrimento? Nessa semana, eu recebi uma mensagem de uma irmã que está passando por algumas dificuldades na vida dela. Está passando por momentos de crise, de adversidade severa. E aí ela mandou uma mensagem para mim falando tudo aquilo que ela está passando neste momento, que está enfrentando neste momento. E o que eu achei mais interessante não era só tudo aquilo que ela colocava, mas a última frase que ela colocou antes de que eu pudesse responder a mensagem para ela. Ela disse assim: mas eu vou enfrentar toda essa situação de cabeça erguida. Eu posso levar diante de Deus as minhas lágrimas. É disso que Tiago está falando. Da disposição interior, de alinhar os meus pensamentos com o pensamento de Deus e dizer: eu vou passar, eu vou enfrentar essa situação de cabeça erguida. Sofrimento é um caminho que tem um propósito, que tem uma disposição do coração. Eu preciso enfrentar, mas o sofrimento é o cenário para que uma atitude seja vivida: a perseverança. O sofrimento é o cenário para que uma atitude seja vivida: a perseverança. Olha o que diz esses versículos ali de Tiago, capítulo 1. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1,4, e a perseverança deve ter ação completa. Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação. A perseverança aqui no verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ela está falando da perseverança como uma atitude que temos a oportunidade de demonstrar em tempos de adversidade, crise ou provação. Além da disposição interna de me levantar e lutar, mais do que isso eu vou dizer: eu vou perseverar, eu vou continuar. A palavra perseverança aqui nesse verso 3 tem a ideia de um animal de carga, que iam colocando cargas sobre ele, colocando cargas, de maneira tal que ele não ficava lá estatelado no chão, não. Colocavam as cargas sobre ele e ele ficava de pé, firme, e aguentava aquilo que ele estava passando, aguentava a pressão, aguentava o peso. Naquele momento ele aguentava tudo isso. Essa ideia que está lá nessa palavra, perseverar. Mas não só isso, depois essa palavra, no decorrer da história, foi mudando para o atletismo, para o atleta que se prepara e vai para o seu momento de competição, e ainda que as dores no seu corpo sejam grandes, ainda que o seu corpo esteja dizendo não continue,
ainda que alguns pensamentos passem ali na mente dele dizendo, não vá além, ele diz, eu vou. Eu não vou dar só o meu 100%, eu vou dar o meu 110%. Eu vou além dos meus limites, eu vou perseverar, ainda que me doa, ainda que me custe muito, eu não vou jogar a toalha. Diante da crise, da provação, da adversidade, do sofrimento, uma oportunidade, uma janela se abre para nós, para que nós venhamos ter um tipo de performance, perseverar. Nós somos convidados a continuar na jornada. Tiago 1,4 diz, e a perseverança deve ter ação completa. A perseverança como uma atitude, sim, de permanecer firme e resistir bravamente, mas com precisão. A palavra grega utilizada aqui para precisão traz a ideia também de alguém que está indo para um campo de batalha, de alguém que treinou para uma batalha, um guerreiro, e no momento da batalha, por mais que as suas forças estejam ali naquele momento sucumbindo, ele não só resiste, mas resiste bravamente e o faz atacando o seu adversário com precisão. Ele sabe desviar dos golpes, ele sabe como caminhar, e não só se defender, resistir o peso, resistir bravamente, mas atacar com precisão. A ideia de um guerreiro que se prepara para a batalha. E no 12 ele vai colocar a perseverança como uma atitude que promove a alegria pela superação e vitória. Você vai perseverar, e quando você persevera diante de determinado sofrimento na sua vida, quando ele passa, você vai se alegrar naquilo que a crise produziu em você: crescimento, maturidade. E é interessante a gente pensar que os momentos mais significativos que a gente já teve com Deus não foram nos momentos de bonança. Lembra um momento que você passou com Deus, o mais significativo da sua vida? Foi no momento de crise. Foi no momento de sofrimento. Porque a adversidade é o cenário para Deus intervir, colocar a sua mão, trazer momentos significativos para a nossa vida, operar, nos fortalecer e fazer com que nós tenhamos mais e mais e mais intimidade com Ele. Na maioria das vezes, quando eu pergunto para alguém, cite aí 3 momentos mais significativos da sua vida, aquela pessoa vai lembrar de um momento de crise em que Deus se manifestou, em que Deus, com a sua poderosa mão, se revelou. E é uma frase interessante que eu ouvi certa vez, que na calmaria você só consome. Na calmaria você consome. Mas na provação você constrói. É no meio da adversidade, é no meio da luta, é no meio da batalha que Deus te dá novos direcionamentos para a sua vida. É no meio da luta que Deus mostra os pequenos oásis para você, os pequenos paraísos onde há o refrigério da sua presença. É no meio da provação que tudo isso acontece e nós temos os momentos mais significativos com Deus. Por isso que a perseverança vai produzir a
alegria. Eu persevero e me alegro no Senhor. Tiago está falando aqui também de dois aliados da perseverança que nós temos aqui. Eu não vou entrar neles pela questão do tempo, mas a sabedoria de Deus que muda a nossa perspectiva diante da crise. E a transitoriedade da vida. Ele está falando, olha, se aquele irmão que é rico experimentar uma condição humilde, se aquele que é humilde experimentar uma condição diferente na sua vida, a vida vai passar. A transitoriedade da vida muda a nossa perspectiva sobre o nosso próprio sofrimento. Daqui 70 anos, não vai importar se você é rico ou pobre. Daqui 70 anos, se você vai morar numa mansão ou numa casa minúscula. Aliás, os dois vão estar num lugar bem apertadinhos. Aliás, daqui 70 anos, só vai sobrar a nossa história. A maneira como nós passamos pelo sofrimento. Em último lugar, o sofrimento é um caminho. Nós estamos passando por ele, que tem um propósito, nos tornar mais maduros e íntegros, que revela uma disposição do nosso coração. Nós precisamos ter determinação para enfrentar, que nos dá um cenário para que uma virtude se estabeleça, a perseverança. Mas nós também podemos estar atentos à recompensa. Diante de todo o sofrimento que você está passando agora, viva a expectativa da coroa da vida. A Bíblia vai dizer assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O sofrimento vai passar. E se você não experimentar alguns pontos de refrigério em meio à sua jornada, saiba que lá no final, o maior ponto de refrigério, o destino final das nossas vidas, vai se revelar, trazendo alegria ao nosso coração. A crise é um caminho e não um destino. Lembre-se disso. Diante da crise, não se deixe amargar, azedar. Diante do sofrimento, persevere com determinação. Diante do sofrimento, desfrute da maturidade, das lições que Ele pode lhe trazer. E mais do que isso, viva a expectativa da coroa da vida. Eu queria orar com você nesse momento. E eu sei que falar de sofrimento, na época em que nós estamos vivendo, é literalmente chover no molhado. Porque todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo. Mas diante do sofrimento, diante da crise, diante da adversidade, você tem uma escolha. Eu vou me deixar amargar, azedar, por isso que eu estou passando, ou eu vou ter determinação e vou perseverar diante daquilo que eu estou passando nesse momento. E nesse momento eu queria que, se você que está buscando forças, porque todos nós estamos sofrendo, mas você que está buscando força do Senhor nesse momento, para passar pela aprovação, alinhando o seu pensamento com o pensamento de Deus para o seu coração e para a sua vida, está dizendo assim: Senhor, está difícil, mas me ajuda a perseverar. Se você é essa pessoa, eu queria te chamar aqui na frente para orar com você. Pode sair do teu lugar, vem aqui à frente. Quero orar com você nesse momento. Eu preciso de força para perseverar. Eu não quero, diante da crise,
diante da adversidade, amargar a minha vida, azedar a minha vida. Não. Eu quero ter forças para perseverar. E o fato de você vir aqui à frente é porque não existe poder nenhum aqui nesse lugar. Mas e reflete a mudança que você quer ter no seu coração, na sua vida, para dizer: Senhor, me ajuda. Está difícil, está complicado, está pesado, mas eu quero perseverar. Se você está sofrendo, querido, tem um propósito. Deus quer te tornar mais maduro. Deus quer te tornar mais íntegro, como diz a palavra dele, aquilo que a gente expôs aqui nessa noite, a fim de que você se torne maduro e íntegro. Deus quer te aperfeiçoar. Feche seus olhos nesse momento. Essa primeira oração, ela é sua. Tem entregas agora, nesse momento, que eu não posso fazer por você. Tem coisas nesse momento que eu não posso fazer por você. É você e Deus. Eu queria te convidar para entregar aquilo que está pesando aí na sua vida. Diga para Ele: Senhor, me ajuda, porque isso aqui está pesando, essa enfermidade, me ajuda a passar por ela. Seja o desemprego, seja a crise financeira, seja qualquer outra coisa, diga para o Senhor aquilo que realmente te pesa, dói, machuca. E agora você vai dizer para o Senhor: Pai, me dá uma porção aqui do Senhor. Enche a minha vida com Teu Espírito Santo para que eu possa me levantar agora, para que eu possa, com determinação, encarar esse sofrimento, encarar a luta, a provação. Me ajuda, Senhor. Revela a Tua presença aqui na minha vida, para que eu possa continuar nessa jornada. É Ele que quer te dar forças, é Ele que tem forças para você. Eu queria orar com você nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra ao nosso coração. Graças ao Senhor, que o sofrimento é só um caminho, não é o destino final da nossa vida. E todos nós estamos passando por ele nesse momento. Mas diante do sofrimento, diante das crises que todos nós estamos passando e vivendo nesse momento, esses irmãos vieram aqui à frente para dizer: Senhor, me fortalece, derrama sobre eles, Pai, da Tua graça, derrama sobre eles do Teu poder, derrama sobre eles da Tua coragem, da Tua ousadia, para se levantarem com determinação, e mudar a disposição primeiro do coração, para enfrentar a luta e a prova. Dizer: Senhor, me ajuda a olhar com os Teus olhos, porque tudo isso tem um propósito na minha vida, que é me amadurecer, me tornar mais íntegro diante do Senhor. Pai, então fortalece os Teus filhos nesse momento, derrama sobre eles da Tua graça, do Teu poder, e que eles possam sair daqui nesta noite com a disposição do seu coração mudadas, entregues ao Senhor, Pai querido. Faz assim, Pai, nós te pedimos aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.